Em uma das minhas viagens, eu acabei comprando essas esferas aqui, que são esferas chinesas, né? E quando eu vi, eu achei muito bonito, né? Tinha de várias cores, tinha preto, tinha vermelho. Eu gostei dessa azul aqui e eu acabei comprando. Mas o preço, eu não lembro muito bem na época, acho que era 40, 50 reais. Eu fiquei pensando, pô, 50 reais nessas bolinhas, só porque são bonitas, vou decorar ali um ambiente, não sei se vale a pena. E aí, eu conversando lá com a vendedora, e ela me falou que essas bolinhas, elas eram esferas terapêuticas chinesas, né? E aí eu fiquei pensando, como assim, esferas terapêuticas? E aí ela me falou do nome, me explicou a história. E aqui eu trouxe um pouco dessa história para que você entenda o real motivo pelo qual eu tomei a decisão de comprar essas bolinhas aqui. Existem vários benefícios terapêuticos. Eu vou ler aqui um pedaço de uma história aqui que eu peguei na internet, né, de um trecho aqui da internet para você entender como esse negócio aqui é magnífico. Aqui fala que essas bolas elas soam como sinos relaxantes que respondem à natureza e à fluência dos 5 dedos. Então, se você prestar atenção aqui, ó, elas fazem um barulhinho. Dentro tem um ferro, uma armação de ferro que elas fazem um barulho. E lá nessa loja, a vendedora me explicou que você deve fazer uma massagem. Eu não sei muito bem como usar isso, né? Ela fala que você fica circulando assim os dedos e o que que acontece? Como fala aqui no texto, e mais ou menos como ela me explicou, fala que isso faz você relaxar, né? Porque você está ali exercitando ali a sua mão, a sua mente também. E também faz um som, que é um sonzinho muito agradável, né? Um sonzinho de um arame aqui, de um ferrinho batendo, e é um som muito agradável. E aqui fala sobre a sensação de você alcançar aí o seu eu interior. Então tem toda uma história, tem todo um misticismo por trás dessas esferas aqui. Eu achei muito legal essa história. Talvez eu não tivesse comprado simplesmente se eu soubesse que eram 2 bolinhas decorativas com uma caixinha bonitinha. Mas como eu entendi que essas esferas elas me trariam um benefício, eu acabei tomando a decisão de comprar e aí elas estão aqui para contar a história. Então, por que eu estou falando isso? Porque existe um experimento muito interessante que é do Significant Objects. E como é que isso funciona? Eu vou resumir aqui para você, para a gente não se alongar muito. Então aqui ele fala, basicamente é um site, eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários para você acessar, para você ver como funciona. E esse site, ele foi um projeto que pegou várias pessoas para contarem histórias de objetos que essas pessoas compraram por um preço muito barato. Então essas pessoas iam, por exemplo, em feiras, iam ali naquelas feiras de garagem muito comuns nos Estados Unidos e compravam objetos ali por 2, 3 dólares, nada mais do que isso, 5 dólares. E essas pessoas compraram esses objetos e aí colocaram no eBay para vender. Só que ao invés de elas simplesmente colocar uma descrição, então, por exemplo, aqui tem uma foto de uma caneca. Então, ao invés de colocar simplesmente que é uma caneca com a bandeira, sei lá, dos Estados Unidos, tem uma história por trás. Ao invés daquela descrição básica, as pessoas contavam uma história sobre aquela caneca, uma história fictícia, que aquela caneca passou pelas mãos do rei, que aquela caneca tinha passado por toda uma, sei lá, uma história, que sobreviveu a um acidente de carro, que tudo se quebrou, menos a caneca, e a pessoa que estava dirigindo sobreviveu. Então, são histórias fictícias com o objetivo de provar que quando você conta uma história, o preço daquele produto, o valor percebido por aquele produto, ele muda. Então, se você tem um produto, se você tem um serviço e você simplesmente fala, olha, eu tenho aqui um produto, esse produto vai resolver o seu problema, as pessoas vão olhar e vão falar, ah, legal, mas por que eu não devo considerar o produto do seu concorrente ou qualquer outro motivo, qualquer outra objeção que essa pessoa tenha. Então, quando você conta uma história, isso faz com que o seu produto, com que o seu serviço, com que a sua empresa faz se torne única, porque só você tem a sua história, só o seu produto tem a sua história, tem a sua peculiaridade. Então, esse site aqui, ele prova isso. E ele fala que é até dos valores que eles conseguiram, né? Então, eles investiram 128 dólares, 74 centavos, né, de dólar, e eles conseguiram, com essas vendas, 3.612 dólares e 51 centavos de dólar. Então os caras pegaram produtos ali que eles compraram baratinho, investiram 128 dólares e conseguiram 3.600 dólares vendendo esses produtos com uma história.
que muito provavelmente eles não teriam conseguido esse resultado sem a história. Então esse aqui foi o objetivo desse experimento, provar que uma história bem contada, uma história que faça as pessoas interagirem, se emocionarem, faz com que o seu produto ou seu serviço venda com muito mais facilidade e com muito mais valor. E eu não quero falar aqui para você inventar histórias sobre o seu produto, criar coisas do zero, porque eu acho que isso é um pouco antiético, né? No caso que é um experimento e tem toda uma abordagem por trás, mas se você está vendendo o seu serviço e você inventa uma história, aí eu já não acho interessante. Mas você pode contar uma história sua ou uma história de algum cliente seu. Então sempre eu estou contando as minhas histórias ou as histórias de sucesso dos meus clientes para vender os meus produtos. Então isso é uma das maiores habilidades que um profissional de vendas tem que ter, que é aprender a contar histórias. E não é simplesmente falar que era uma vez e começar a contar uma história de maneira aleatória. Existe um processo. E eu elenquei aqui alguns pontos muito importantes, são 6 pontos exatamente, para a gente conversar, para que você entenda exatamente como que você atrai as pessoas para que elas leiam a sua história, se identifiquem com a sua história, vejam o valor no seu produto e comprem de você. Então vamos lá. Primeira coisa são os personagens, né? Então, digamos que você assistiu Star Wars, você assistiu Os Vingadores, então ali tem os personagens que são os heróis, né? Então, nesse caso, a sua história deve contar a história de um personagem, que deve ser você, se você passou por algum problema e você conseguiu resolver, ou uma história de algum cliente seu que conseguiu resolver um problema, que conseguiu ser o herói dessa sua história. Então, o personagem é o que vai fazer com que a pessoa que está lendo se identifique. Então, geralmente eu conto a minha história. Eu simplesmente falo para a pessoa, olha, eu trabalhava como carteira assinada, tinha que acordar cedo, pegar trânsito, pegar sol e chuva, pegar ônibus lotado, engarrafamento, para ir trabalhar, para no final do mês receber um valor muito pequeno pelo meu trabalho, eu não queria aquela vida. Então, eu conto toda a minha história para que a pessoa que está lendo se identifique com aquilo. Para ela não ver que, não, esse cara nasceu em berço de ouro, esse cara... Então, é simplesmente a minha história real. Eu saí do nada e consegui construir um negócio na internet muito lucrativo. Então, esse é o personagem da minha história. Agora, se eu não tenho um problema, se eu ajudo outras pessoas, mas eu nunca tive esse problema, como por exemplo, um personal trainer, ele não necessariamente é um cara que foi gordo e emagreceu, por exemplo, se você ensina pessoas a emagrecerem. Mas você pode usar histórias de sucesso dos seus clientes. Falar para as pessoas, olha, esse cara aqui, o João, ele tinha obesidade e com a minha ajuda ele conseguiu emagrecer tantos quilos. Então você consegue usar a história de outras pessoas, de clientes seus, de alunos seus, para você fazer o storytelling, tá? Segundo ponto é o inimigo em comum. Então, existe um inimigo em comum em cada história. Então, por exemplo, uma das minhas histórias é que muitas pessoas acabam vendendo os seus produtos, seus serviços na internet por um preço muito barato. Porque, aí lá vem o inimigo em comum, porque existe um mito de que se você cobrar mais barato, você vai vender mais. Então, esse é o inimigo em comum, esse pensamento tóxico de que, cobra barato, que aí você consegue vender mais. Então eu vou falar, olha, eu pensei por muito tempo nesse pensamento, eu usei muito esse pensamento de, olha, eu vou cobrar barato, que aí eu vou conseguir vender mais, vou conseguir mais dinheiro. Só que na verdade eu tinha mais trabalho, tinha mais clientes, mais estresse e o meu lucro não era compatível. Eu tinha um bom faturamento, mas o meu lucro, a minha margem de lucro era muito pequena, simplesmente porque eu vendia barato. Então tem que ter um inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum do seu cliente, né, do seu potencial cliente, do seu público? Por que a pessoa não consegue emagrecer? Por que a pessoa não consegue ganhar dinheiro? Por que a pessoa não consegue ter um bom relacionamento? Enfim, independente aí do que você venda, existe sempre um inimigo em comum. Então tem os personagens, o inimigo em comum, que é um problema, ou uma pessoa, uma ideia. Geralmente eu não gosto de usar pessoas, né? Falar, a culpa do país é por causa dessa pessoa. Eu gosto de usar ideias, não gosto de atacar pessoas, eu não acho ético, eu não acho interessante e acaba atraindo um mau olhar. As pessoas acabam olhando de um jeito assim, meio, esse cara tá atacando não sei quem. Então não, eu uso uma ideia, eu ataco uma ideia. Então uma ideia que já existe no mercado, eu vou lá e ataco essa ideia, eu não ataco a pessoa, né? Terceiro ponto, visualização. Você precisa fazer com que a pessoa que está lendo o seu texto, ele visualize aquilo. Então, se você conta uma história, o ideal é que a pessoa comece a pensar naquilo, né? Comece a imaginar cenas. Então, você precisa fazer com que a pessoa visualize na mente dela a história que você está contando.
Isso é o principal para que a pessoa consiga perceber que, pô, esse cara tá falando comigo, eu tô aqui nessa mesma situação que ele, eu tô me imaginando nessa situação, tenho que acordar cedo, tenho que pegar trânsito, pegar sol, pegar chuva, e esse cara disse que conseguiu fazer isso, conseguiu dar a volta por cima, então eu consigo também. Ele consegue visualizar a história dele acontecendo porque é muito parecido com a sua, ou a sua história vai servir para inspirar essa pessoa. O quarto ponto que eu coloquei aqui foi a montanha russa emocional. Quando você assiste um filme, o que acontece? O herói passa por todo um processo onde ele consegue o poder, por exemplo, né? Sei lá, no caso do Batman, o Batman não tem superpoderes, mas sei lá, o Homem-Aranha. E aí ele consegue superpoderes. Pô, que legal, o cara ficou forte, ficou com várias habilidades. E aí você vibra com ele, você torce por ele porque você viu que aquele cara conseguiu ganhar força, agora ele está no auge, ele está com superpoderes. Mas depois você viu que apareceu um vilão e isso trouxe consequências, o tio dele morre por causa disso, então você tem uma emoção ruim agora. Então você estava com uma emoção boa, né, com uma boa percepção, porque estava tudo dando certo, superpoderes, mas depois acontece um problema e tudo fica ruim, tudo fica triste, mas depois ele dá a volta por cima. Então isso é uma montanha-russa de emoções. Você precisa fazer com que a pessoa, no momento que ela esteja lendo a sua mensagem, ela pense, cara, esse cara deu a volta por cima. E aí depois aconteceu esse problema, mas ele foi. Então a pessoa sente junto com você. Ela lê aquele texto e ela sente o que você está sentindo, ou pelo menos o que você quer transmitir que a pessoa sinta. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava com carteira assinada, e aí eu comecei a trabalhar com internet, só que eu comecei a atender clientes demais, cobrando barato, e aí, ou seja, eu saí de um emprego, vitória. Comecei a trabalhar com internet, outra vitória. Só que eu vi que tinha um problema nisso. Eu tinha muito cliente, muito estresse e pouca margem de lucro, problema. Então a pessoa começa a ver, pô, felicidade, tristeza. Mas aí eu dei a volta por cima de novo, consegui cobrar mais e os clientes, conseguir melhores clientes. Então, volta por cima, positivo. Então sempre tem essa montanha russa de emoções. Depois tem um conflito. Se você assistiu Star Wars, se você assistiu qualquer filme, eu gosto desses filmes assim de heróis, né? Porque é mais fácil de você entender. Então sempre tem um momento do conflito, onde, por exemplo, o Luke Skywalker ele luta contra o Darth Vader, descobre ali, né, no momento do conflito principal, que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker, enfim. Se você não assistiu Star Wars, eu peço desculpa por esse spoiler, mas sei lá, é tão antigo, acho que você já deve ter assistido. Então, tem essa parte do conflito principal. Então, qual foi o conflito que eu enxerguei aqui? O conflito foi, eu comecei a trabalhar na internet, comecei a ter clientes, mas os clientes pagavam pouco, eu me estressava demais, eu era funcionário, eu era escravo dos meus clientes e estava praticamente a mesma coisa de trabalhar com carteira assinada, só que com uma cobrança muito maior. Então, não é interessante, esse foi o conflito que me fez virar a chave. E aí depois eu venho para a solução. Eu descobri que existe um processo onde eu posso atrair os melhores clientes, pessoas realmente interessadas em pagar mais para terem uma mudança de vida, em realmente conseguirem virar a chave. E aí eu comecei a atender poucos clientes, mas clientes que pagam mais e clientes principalmente que se comprometem mais. E não clientes que vão pagar barato e vão deixar para lá e no final do mês vão vir cobrar. Então eu conto toda uma história muito facilmente para que a pessoa ela entenda exatamente o que é que eu quero passar para ela e ela se identifica com a história, ela acha interessante a história e não fica uma leitura cansativa, como se você estivesse simplesmente falando, meu produto é o melhor, compra o meu produto vai te ajudar. Então isso não é interessante. Então quando você tem uma mensagem em formato de história, você consegue convencer as pessoas, você consegue fazer com que as pessoas prestem atenção na sua mensagem e se convençam no final de que aquela solução é a melhor solução, porque você gerou empatia, você gerou credibilidade, autoridade e fica muito mais fácil da pessoa tomar uma decisão, dar um passo adiante para ela conseguir ter o resultado que ela almeja. Então, esses 6 pontos, personagens, inimigo em comum, visualização, montanha-russa emocional, conflito e solução, são os passos que eu recomendo que você use em todas as suas estratégias para você conseguir vender mais usando o storytelling. Esse é o poder do storytelling, o poder da mensagem magnética. Se você usar isso, pode ter certeza que você vai conseguir ter muito mais resultados. Assim como eu comprei essas bolinhas aqui por um preço que talvez eu não comprasse se fossem simplesmente bolinhas decorativas, mas depois que eu descobri que elas têm um valor terapêutico, eu comprei e até passei bastante tempo treinando isso aqui, né? E foi bem interessante, realmente relaxa bastante.
Então tem um valor muito maior, talvez eu pagasse até mais hoje, sabendo do valor que isso aqui tem, né, a terapia que isso aqui pode me trazer de benefício, né, realmente um benefício terapêutico que essas esferas aqui podem me trazer, eu pagaria talvez bem mais do que isso. Então quando você tem um produto que tem uma história por trás desse produto, esse produto tem um valor percebido muito maior. Então essa é a lição que eu quero que você leve hoje para você. E se você quer saber mais sobre esse assunto, eu deixei um link aqui embaixo na descrição para que você entenda exatamente como é que você implementa o poder do storytelling, o poder da mensagem magnética no seu negócio para você vender muito mais. Beleza? Bom, então é isso. Forte abraço, beijo no coração e até mais.